Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juavide Palharim. 1 Coríntios 11, 26 está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Eu vou reler, preste atenção. Isso é um texto específico para a Santa Ceia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Por quê? Mais alto. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Graças a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você está na casa do Senhor. Que bom que hoje é Santa Ceia. Desocupe as tuas mãos e faça o possível para dar a melhor salva de palmas que você já deu em toda a tua vida para a palavra de Deus. Que coisa linda. Esse é outro barulho típico que eu gosto de ouvir, que Deus também se agrada. Esse é o barulho que faz Deus até se levantar do trono. Abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude mais ainda. Faça o teu louvor entrar ali na presença de Deus. Glorifica e aplaude, isso. Faz este glória sair do fundo do teu ventre. Oh glória! Direto para Deus, diga glória a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Isso, dá glória, glória, glória. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor da tua igreja agora. Recebe o louvor que está chegando ao teu trono. E enquanto este louvor está subindo, enquanto esta glória está subindo, faz a tua glória descer aqui também neste lugar. Enche este lugar com a tua glória. Vem com a tua virtude, com o teu poder sobre cada vida aqui presente. E agora, Deus, a tua palavra vai ser pregada. Toma o nosso lugar. Fala através da nossa boca. Fala através dos nossos lábios. Nós não precisamos aparecer. Apareça o Senhor no nosso lugar. Fala agora, ó Deus. Fala com cada vida aqui presente e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Eu estou sentindo aqui no meu ventre um fogo. Você está sentindo um negócio aí dentro de você? Pastor, tem uma coisa aqui dentro de mim assim gostosa, uma coisa boa. Sabe o que é isso? É a fonte de água viva que está no teu ventre, que Jesus disse que teriam todos aqueles que crescem nele de verdade. O que você tem é uma ligação direta com o trono de Deus. É o Espírito Santo de Deus na tua vida. Aleluia. Quem tiver lugar pode sentar. Muito bem. A Santa Ceia do Senhor tem uma finalidade principal, que é, primeiramente, trazer à nossa memória a morte do Senhor Jesus. E a gente precisa parar um pouquinho para meditar sobre o sofrimento de Cristo. Porque acaba se tornando tão corriqueiro falar que Jesus morreu na cruz do Calvário, que o sacrifício de Jesus acaba banalizado. Acaba se tornando até uma coisa vulgar. De tanto se repetir, Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas o objetivo da Santa Ceia é trazer à nossa memória o peso daquela morte. O sofrimento pavoroso que Jesus Cristo teve que suportar voluntariamente. Ninguém o obrigou àquilo, nem sequer Deus. Ele espontaneamente
foi para o sacrifício, sabendo de antemão tudo o que iria lhe acontecer. Avisou os discípulos alguns dias antes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, será conduzido à presença dos anciãos, será blasfemado e morto, crucificado. E ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. Ele avisou isso praticamente na semana da sua morte, consciente do que iria lhe acontecer. E quanto mais se aproximava a sexta-feira, e mais pavor mesmo, Jesus ficava. O ser humano, e Jesus estava agora como homem na última semana de vida, o ser humano, ele cria uma expectativa com relação a datas. Por exemplo, está chegando o dia do vestibular. O calouro, o candidato já começa a tremer só de pensar no dia do exame. Quando chega o dia do vestibular, então, ele passa até mal, nem dorme à noite. A pessoa vai se casar. Quando chega a semana do casamento, quando vai se aproximando o dia do casamento, a pessoa entra naquela ansiedade. Todo prazo fatal leva o ser humano a uma ansiedade. Último dia para entregar a declaração do imposto de renda. Pronto. É ansiedade geral. Isso é do ser humano. E quando foi chegando a sexta-feira, Jesus foi entrando em ansiedade, porque tudo aparecia claramente diante dele. Todo o sofrimento a que ele seria submetido com o seu sacrifício. E tudo era colocado de uma maneira muito clara por Deus. Porque até naquela hora, Jesus tinha que ter consciência perfeita de quanto custaria o seu sacrifício pela humanidade. E quando, naquela quinta-feira à noite, véspera da crucificação, Jesus instituiu a Santa Ceia, ele já estava muito triste. Instituiu a Santa Ceia e deu o pão aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Lembrem de mim. E depois de ter dado o pão, ele pegou o cálice, o abençoou, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus estava mostrando que ele estava dando a sua vida. Estava consciente, instituindo a Santa Ceia um dia antes de morrer. E mesmo com profunda tristeza, ele procura consolar. Mesmo triste, angustiado, ansioso, ele procura alegrar os discípulos. E uma das coisas que ele disse naquela quinta-feira à noite, a noite que ele foi traído, ele disse para os discípulos: não fiquem tristes, não se turbem os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus está colocando a sua despedida em outros termos, dizendo que é apenas temporária e para ele poder fazer algo melhor por nós. Mas ele mesmo está triste. Depois de terem cantado um hino após a ceia, Jesus pegou os discípulos e foi até o Getsêmani, o Jardim das Oliveiras. E ali ele falou para os discípulos: esperem aí que eu vou orar um pouco. Pegou Pedro, Tiago e João e falou: vem comigo. E foi mais para frente com eles. Fiquem aqui, orem por mim que eu vou só mais um pouquinho para frente orar. E ele confessou aqui para Pedro, Tiago e João: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E ele vai até ali orar sozinho.
E ele ora a Deus. E ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E não houve resposta nenhuma. Jesus se levantou da oração, foi lá ver os discípulos. Porque sabe quando a pessoa está angustiada, ansiosa, que a pessoa anda para lá e para cá? Ele voltou e os discípulos estavam dormindo. Essa foi a primeira dor de Jesus. Fora aquela tristeza, a indiferença. Escutem, acordem. Vocês não podem orar um pouquinho comigo? Orem um pouquinho, me dá uma retaguarda de oração. E ele foi de novo e se ajoelhou ali e fez uma oração parecida com a primeira. Ele disse: Pai, se não for possível passar de mim este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E ele orou e foi ali outra vez ver os discípulos que estavam dormindo. Poxa, estou com um problema desse. Nunca pedi uma oração para ninguém. E quando eu peço para os meus discípulos orarem por mim, eles estão dormindo. É lógico que Jesus não fez esse comentário, mas eu faria. Eu diria: que absurdo, que falta de compaixão. Eu já avisei que eu vou ser preso, já avisei que eu vou ser morto, já falei tudo o que vai acontecer. Estou pedindo um pouco de solidariedade e eles estão dormindo, não estão nem aí. Eu teria dito isso. Mas Jesus acordou os discípulos e disse: vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por favor, ore comigo aí. Eu vou orar mais um pouco. Jesus, cheio de tristeza e angústia, ele orou e orou tão intensamente, pedindo a Deus que tirasse da frente dele aquele cálice. Se tivesse algum outro jeito, tira de mim esse cálice, meu Pai. E ele começou a transpirar. E orava com tanta fé, com tanta intensidade. Imagine Jesus, que não precisava nem se esforçar para ser ouvido. Imagine Jesus que não precisava nem colocar mais fé numa oração, porque bastava uma ordem simples e tudo acontecia. Imagine ele orando intensamente, transpirando. E aconteceu um fenômeno naquela hora. O Evangelho nos diz que Jesus começou a suar sangue, mas gotas de sangue que escorriam da sua fronte, da sua têmpora, e começavam a escorrer pelo seu rosto e cobriam a sua túnica. E a sua túnica ficou toda banhada de sangue e de suor, e ele ali chorava e ele pedia: oh meu Pai, tem outro jeito, tem outro jeito. O Evangelho nos diz que um anjo desceu do céu para confortá-lo. Imagine a descida desse anjo, a ordem que partiu do céu para esse anjo descer. A oração de Jesus ali, ecoando na eternidade. Todo o céu em silêncio, anjos, arcanjos, querubins e serafins, e aquele clamor de Jesus, ecoando no céu, e Deus ali no trono, ouvindo aquele clamor. Todo o céu ouvindo o clamor de Jesus, aquela oração angustiada, vendo que ele estava sofrendo. Deus, não suportando, disse: anjo, vai lá. Deve ter sido o mesmo anjo que anunciou o seu nascimento. Anjo, deve ter sido o mesmo, lógico. Você anunciou quando ele foi nascer, agora vai lá anunciar que ele vai morrer também. E o anjo desceu. Devia ser o mesmo, lógico que era o mesmo. E Jesus estava lá: meu Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Tem outro jeito, meu Pai. E o anjo chegou ali. Com certeza o anjo chorando também. Quem é que podia aguentar um clamor daquele? Uma oração que não podia ser respondida, uma oração que não podia ser atendida, uma oração que não tinha jeito. Deus não podia atender aquela oração. O anjo chegou ali não para levar a bênção, para dar o livramento, mas para dar a notícia. E o anjo colocou a mão sobre o ombro de Jesus. O Nazareno olhou para ele com o rosto banhado de lágrimas e de sangue e de suor. E o anjo disse: Senhor, fui enviado do trono do Pai. Pare esse clamor.
Todo o céu está chorando, o céu não aguenta mais. Eu vim aqui enviado pelo teu Pai para te dizer que não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você é o único Salvador da humanidade. Você vai ter que morrer na cruz do Calvário. Se alguém quiser ser salvo, tem que olhar para ti. Se alguém quiser ser salvo, vai ter que te receber como único Salvador. Você é o Salvador. O teu nome é Jesus. Deus salva. Confortado pelo anjo, Jesus se levantou, acordou os discípulos. Vamos embora. Está chegando o que me trai. Jesus percebeu que não tinha mesmo outra maneira. Foi para o sacrifício. Quando ele estava ali, chegam os soldados do templo, não eram soldados romanos. Chegam com Judas Iscariotes à frente, que foi entregar a mercadoria vendida por 30 moedas de prata. O preço da traição. Jesus ali sofre mais um pouquinho. O beijo falso de Judas. O beijo da traição. Que chato que é. Você estar com uma pessoa na tua frente, uma pessoa que você ama, que você gosta, que você quer o bem. E você sabe que aquela pessoa está planejando nas tuas costas. Que chato que é. Você ter um amigo e saber que aquele amigo não presta. Que aquele amigo não tem nada de Deus. Andou com você. Você quer o bem desse amigo, mas vê claramente a falsidade. O beijo da mentira. O beijo da traição. Jesus recebe esse beijo. Não rejeita não. Até o beijo falso Jesus recebe. E quando Judas beijou Jesus, aquilo era um código para os soldados saberem quem era o Nazareno no meio daquela escuridão do Getsemane. Esse é Jesus. Rabi, mestre, para ficar bem claro, esse é Jesus. Mestre, eu te saúdo, um beijo. Os soldados foram prender Jesus. Os soldados quiseram confirmar a prisão para ver se não estavam prendendo a pessoa errada. Quem é Jesus, o Nazareno? E Jesus disse, sou eu. E quando ele disse isso, os soldados caíram por terra. Foram derrubados pela palavra. Sou eu. Se levantaram zonzos, sem reconhecer ninguém. Se Jesus quisesse fugir, ele tinha fugido ali. Se Jesus quisesse voltar atrás, ele podia dali escapar. Mas Jesus não estava ali para fugir, ele estava ali para morrer, para levar a sua missão até o fim. O único Salvador da humanidade. Então ele disse, sou eu, já falei que sou eu. Então, quando os soldados do templo foram avançar em Jesus, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um deles, chamado Malco. E Jesus naquela hora, sendo preso, fala, Pedro, o que é isso, Pedro? Guarda a tua espada. Você acha que eu não poderia orar ao meu Pai Celestial agora? Ele me mandaria 12 legiões de anjos aqui para me defender? Pedro, guarda a tua espada. E Jesus viu lá o Malco sangrando, gemendo de dor, uivando de dor. A orelha decepada, pendurada a orelha do homem. É como se Jesus dissesse para os guardas, um minutinho só. Foi lá e colocou a mão na orelha de Malco. Parou a hemorragia na hora. A orelha foi cicatrizada naquele momento. Parecia que nada tinha acontecido. Malco passava a mão na orelha, a orelha estava lá. Cadê a dor? Sumiu. Mesmo naquela hora de angústia, Jesus encontrava um tempo para fazer algo bom. Para corrigir o erro de Pedro, para consertar aquela besteira que Pedro tinha feito, senão ele seria preso também por lesão corporal a um soldado do templo. Jesus deu livramento para Pedro naquela hora. E quando Jesus falou, eu vou, os discípulos fugiram. Não ficou um só, todos correram. Se prenderam Jesus, vão nos prender também. E Jesus tinha dito, deixem ir. Os soldados pensaram em correr atrás dos discípulos. Jesus disse, deixai-os. É a mim que buscais.
E ele fez aquilo pensando no bem dos apóstolos. E amarraram Jesus. Mais uma tristeza, ser abandonado pelos amigos. Mais uma tristeza, ser amarrado como se fosse um ladrão. Ele falou: vocês vieram com paus e pedras e foices para me prender como se eu fosse um assaltante. Todo dia eu estava lá no templo pregando e ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso é para que se cumpra as escrituras, eu vou com vocês. E ele foi conduzido preso. Os soldados comemorando: que maravilha, prendemos o mais procurado de todo Israel, aquele que todo mundo quer colocar a mão, nós conseguimos prender. Acho que nós vamos receber uma promoção, acho que nós vamos ser elogiados. Prendemos o homem mais procurado da nossa nação, nós temos um triunfo aqui. Eles estavam orgulhosos com a prisão de Jesus. Não prenderam nada, Jesus se entregou. Havia, porém, um dos soldados que não estava comemorando a prisão de Jesus. Aquele lá literalmente estava com uma pulga atrás da orelha, porque ele ia andando e pensando: peraí, eu senti a dor, minha orelha ficou pendurada, e a minha orelha está boa. Esse homem, quem será esse homem? Quem será esse homem? Quem será esse homem? Um dos soldados ficou pensando, não comemorou nada. A vida dele estava sendo trabalhada ali. Jesus foi primeiramente levado até a casa de Anás, que era o sogro do sumo sacerdote. E o Anás, querendo mostrar serviço, colocou Jesus ali sentado, amarrado, e interrogou Jesus na frente de todo mundo. Primeiro interrogatório: e então, o que é que tu ensinavas ao povo? Fala. A resposta de Jesus: todos os dias eu estava no templo, pregando e ensinando. Nada falei em oculto. Se vocês querem saber o que é que eu disse, o que foi que eu ensinei, perguntem aos que me ouviram. Eles sabem o que foi que eu ensinei. Uma resposta bem dada. Se querem testemunhas, procurem as testemunhas. Dirão o que foi que eu preguei, o que foi que eu ensinei. Mas naquela hora, não era só Anás que queria mostrar serviço. Tinha ali um criado também de Anás, que querendo aparecer, chegou perto de Jesus e lhe deu uma violenta bofetada no rosto. Cabeça de Jesus até virou. E Jesus olhou para o criado do Anás e disse: se eu falei mal, dá testemunho do mal. Mas se eu falei bem, por que me feres? Aí o Anás: vamos parar de conversa, vou te levar lá na casa do sumo sacerdote e você vai ser interrogado pelos anciãos e pelo sinédrio. E conduziram Jesus amarrado. Quando chegaram na casa do sumo sacerdote, o conselho já estava reunido, todos os anciãos ali. Mas Jesus chegou e eles tinham que decidir sobre a vida de Jesus, e Jesus era um prisioneiro. Eles colocaram Jesus numa espécie de um poço. Eu vi esse poço, tem ainda as ruínas lá em Jerusalém, onde era a casa de Caifás, o sumo sacerdote. É um poço mesmo, é como se fosse uma caverna cavada, e ali ficava o prisioneiro, não dava para fugir. E Jesus ficou lá dentro, enquanto o conselho reunido bolava uma estratégia de como condenar Jesus. Precisamos arrumar testemunhas, sem testemunhas não dá. E Jesus ali naquele poço escuro, ali, sozinho, naquele poço gelado de noite, sem um colchão, sem um travesseiro, sem nada, só aquelas pedras pontiagudas, ali, guardado como se fosse um bicho, enquanto resolviam o que fazer com ele. Aí eles mandaram tirar Jesus do fosso, trouxeram para a audiência, ele amarrado, e começaram a interrogá-lo. E começaram a falar: conta aí o que foi que você fez. Fala quem você é. E Jesus não dizia nada. Vai, declara logo quem que você é. E Jesus não respondia nada. E ficaram cutucando, provocando: fala quem tu és, diga logo. E Jesus não respondia nada. Os anciãos começaram a perder a cabeça. Caifás se descontrolou. Chegou uma hora que Caifás, não suportando mais o silêncio de Jesus, ele disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, se tu és o Filho de Deus, diz eu agora. Diante dessa apelação, Jesus não podia guardar o silêncio.
porque invocou o Deus vivo. A conjuração foi feita pelo Pai de Jesus, o Deus vivo. Deixar de responder nesta hora seria negar que o Pai está vivo. E Jesus então abre a boca e diz: tu o dizes que eu sou, mas em verdade eu te digo que muito breve vereis o Filho do Homem. Olha a humildade de Jesus, não o Filho de Deus. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Naquela hora, o sumo sacerdote, qual é a função do sumo sacerdote? Ligar o homem com Deus. Qual é a função do sumo sacerdote? Representar Deus na terra. Naquela hora, o Caifás devia ter se ajoelhado na frente de Jesus e dito: perdoa, Senhor, perdoa. Mas ele rasgou a roupa para mostrar indignação. Rasgou a roupa na frente de todo mundo. E todo mundo foi imitando e rasgando a roupa. Ele blasfemou, olha só. Ele blasfemou. O que ele é? E começaram a dizer: digno de morte. Blasfemou, é digno de morte. Ah, mas nós não podemos matá-lo. Então vamos levá-lo a Pilatos. Pilatos pode matá-lo. Nós não podemos nos contaminar porque a Páscoa está aí. Nós não podemos matá-lo. E olha só. Eles foram obrigados a levar Jesus para Pilatos. Eles podiam ter matado Jesus ali àquela hora, porque ainda era a sexta-feira de manhã, um dia antes da Páscoa. Eles podiam ter matado Jesus apedrejado, porque a morte por blasfêmia era por apedrejamento. Quer dizer que Jesus poderia ser apedrejado pelos judeus. Mas Jesus tinha dito o seguinte: o Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser levantado da terra. E só quem matava por crucificação eram os romanos. Os judeus não matavam por crucificação. Então, não era da vontade deles querer matar Jesus na cruz. Jesus já sabia que iria morrer na cruz, não seria apedrejado. Por isso que eles, desesperados, pegaram Jesus ainda de manhã e conduziram amarrado até o palácio de Pilatos. Acordaram Pilatos logo cedo. Pilatos sai para fora com uma má vontade. Ele odiava os judeus, detestava o costume dos judeus, não suportava as mesquinharias daquela gente. Então Pilatos vem com uma má vontade tremenda e diz: o que é que vocês querem? E os judeus dizem: nós trouxemos este homem aqui para que seja julgado e morto. E que crime que ele cometeu? Ah, ele se fez filho de Deus. Pilatos falou: isso é problema de vocês, não tenho nada com isso, resolva entre vocês. E os judeus disseram: não nos é lícito matar nenhum homem. Quer dizer, não com a mão deles, mas com a mão de Pilatos. Nós não podemos matar. E nós queremos que ele seja julgado e condenado, porque este homem vem ensinando que não se deve pagar o tributo a César. Quando Pilatos ouviu isso, falou: tudo bem, vou conversar com ele, vou interrogar o prisioneiro. E ali Pilatos começou a interrogar Jesus, e Jesus não lhe dizia nada, não lhe dava nenhuma resposta. Pilatos não estava disposto a entrar naquela briga, chegou lá fora e disse: olha, interroguei o prisioneiro, não vejo nele crime algum, eu vou soltar esse homem. E os judeus disseram: não, se você soltar este homem, você não é amigo de César. Porque esse homem vem ensinando desde a Galileia que não se deve dar tributo a César. O quê? Ele vem da Galileia? É. Ah, então a Galileia não é comigo. Meu negócio é Judeia. Galileia é com Herodes. Então vou mandar o problema para Herodes. E pegou Jesus e enviou até Herodes. E Herodes, quando viu Jesus, ficou muito contente, porque falou: finalmente vou ver esse homem de perto, quero ver ele fazer alguns truques, algumas mágicas, quero ver ele fazer algum sinal. E quando Jesus chegou lá, diante de Herodes, ele não fez sinal nenhum e não respondeu palavra nenhuma. Herodes ficou muito decepcionado. Entregou Jesus para os seus soldados e disse: se divirtam um pouquinho aí com ele, esse homem é um bobo, esse homem não responde nada. E os soldados de Herodes então pegaram Jesus, tiraram toda a sua roupa. E pegando Jesus, eles colocaram um manto vermelho nas suas costas. É o rei dos judeus? Então toma um manto real aí. E Jesus nu,
com um manto nas costas. Aí um soldado disse: mas peraí, um rei tem que ter um cetro real. Cadê um cetro real? Tem uma cana aqui. Pegou a cana e deu na mão de Jesus. E Jesus humildemente segurou a cana. Podia ter jogado fora, mas ele estava ali. Ele foi entregue nas mãos dos homens, para que os homens fizessem o que quisessem com ele. E ele estava ali para realmente fazer tudo o que os homens quisessem. E ele segura aquela cana na mão. Aí um outro soldado diz: mas espera aí, um rei tem que ter uma coroa. Vamos arrumar uma coroa para ele. E foram lá e pegaram de uma árvore que hoje tem o nome espinho de Cristo. Espinhos pontiagudos desse tamanho, parece uma agulha, mais ou menos 3 dedos. É uma agulha mesmo, daquelas grandes. Uma planta que tem tanto espinho que você, para quebrar um pedaço dela, você acaba furando o dedo. É pior do que uma roseira, de tanto espinho que tem. Pelo máximo de cuidado que você tenha, você vai acabar se machucando de mexer com aquela planta. Mas os soldados romanos, com as mãos grossas, pegaram lá e fizeram uma coroa de espinho, trabalharam e apareceram felizes. Olha aqui, a coroa do rei dos judeus. E cravaram aquela coroa na cabeça de Jesus. E penetrou nas têmporas, na testa, e o sangue começou a descer de novo, uma dor profunda. E os soldados riam de Jesus. Olha só o rei dos judeus, olha como ele está. E eles entraram em conselho com Jesus ali, e disseram: vamos judiar um pouquinho mais dele. Cobriram a cabeça de Jesus e começaram a brincar de bobinho com Jesus. Cada soldado vinha de um lado e dava um murro na cabeça dele. Jesus começou a ser espancado, levava punhadas, e os soldados riam e diziam: fala logo, Cristo, quem foi que te bateu? Tu não és o Filho de Deus? Vai, profetiza, quem é que está te batendo? E riam e davam socos e faziam isso várias vezes e riam. E depois tiraram o capuz e Jesus estava todo machucado, ensanguentado, todo ferido. Aí eles disseram: olha o rei dos judeus, que maravilha, vamos reverenciar o rei dos judeus. E os soldados ficaram se ajoelhando na frente dele e diziam: salve, rei dos judeus. Porque o salve, o ave, era uma saudação para César. Então eles diziam: ave, rei dos judeus, salve, rei dos judeus, zombando de Jesus, riram de Jesus. Herodes falou: manda esse homem de volta para Pilatos, não vejo nele mal algum. E Jesus, com a coroa de espinho, seminu, com a cana na mão, foi levado novamente até Pilatos. Pilatos disse para os anciãos: não vejo mal algum nesse homem. Enviei-o para Herodes, que o interrogou. E Herodes também mandou ele de volta, dizendo que não vê crime algum nesse homem. Eu vou soltá-lo, castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. E os judeus disseram: não, de jeito nenhum, ele tem que morrer, porque ele disse que é filho de Deus. Pilatos falou: então vou conversar com ele de novo. Você é filho de Deus? Você é realmente o filho de Deus? E Jesus não respondia nada. Mas me diga se você é o rei dos judeus ou o filho de Deus. E Jesus disse: tu dizes que eu sou. E eu para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Pilatos, ouvindo esta palavra, perguntou para Jesus: o que é a verdade? Mas não esperou a resposta. A verdade estava na frente dele e ele virou as costas e saiu e deixou Jesus ali e pensou: o que eu vou fazer? Já sei, vou dar uma surra nele. Eu vou espancar esse homem para as pessoas terem pena dele. Chamou os soldados e disse: açoitem este homem. Eu disse que iria castigá-lo e soltá-lo. O máximo que eu vou lhe aplicar é um castigo. Então Jesus foi amarrado num tronco, tiraram aquela capa do seu ombro, e um soldado romano de cada lado, com um açoite nas mãos. O açoite era uma espécie de cabo, com várias tiras de couro, com chumbos ou ossos amarrados nas pontas. E eram 40 açoites menos um. Essa era a lei romana. E um de cada lado. 40 açoites menos um. E um soldado de cada lado. Primeiro nas costas. Um batia daqui. E o outro
açoitava do outro lado, um de cada lado, e contando, 3, 4, 5, e foram açoitando Jesus. Cada vez que aquela tira sibilava no ar e o chicote batia nas costas de Jesus, o seu corpo estremecia. Ia cortando a sua carne e bater no corpo inteiro de Jesus. Pelas costas, pela cintura, pelas nádegas, pelas coxas, pelas pernas, o corpo inteiro dele açoitado. Agora vira do outro lado. E viraram Jesus do outro lado e foram batendo de novo, do peito para baixo, açoitando Jesus, cortando todo o seu corpo e fazendo ferimentos visíveis. Jesus sangrou mais ainda, enfraquecido. Aí Pilatos disse: deixa eu apresentar ele para o povo. Mas eu tenho uma ideia. Jesus estava tão sofrido que Pilatos teve compaixão, sabia que o homem era inocente. Pilatos chegou na frente do povo e dos judeus e disse assim: olha, vocês têm costume que na Páscoa eu solte um prisioneiro. Eu tenho aqui um prisioneiro chamado Barrabás, que é um assassino, um ladrão, um terrorista, um homem mau. E aqui está Jesus o Nazareno. E colocou um do lado do outro. Quem olhasse para Jesus comparado com Barrabás, era fácil escolher. Pera, esse daqui matou, roubou, levou o terrorismo. E esse daqui curou os doentes, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, falou palavras de amor. Pilatos falou: essa parada está ganha. Pilatos pensou que a estratégia era perfeita. O povo vai escolher Jesus, é lógico. E Pilatos perguntou para o povo: eu posso soltar um desses 2 prisioneiros? Qual que vocês querem que eu solte? Barrabás, um homicida? Ou Jesus, o Nazareno? E Caifás e Anás e os anciãos incitaram o povo para dizer: queremos Barrabás, solta Barrabás. E começaram a pedir: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E mais um sofrimento para Jesus: a rejeição do povo, sendo a humanidade ali conduzida pelos líderes religiosos. E você pensa que isso mudou? Até hoje as pessoas são conduzidas pelos líderes religiosos, que colocam na cabeça das pessoas as suas escolhas. São eles que estão incitando o povo para escolher Barrabás. No Brasil se escolhe a sua religião quando você nasce. Você não sabe nem falar o seu nome e já resolveram que religião que você tem e te batizam quando você é neném. Os líderes religiosos manipulam as pessoas. E estão manipulando as massas ali, que pedem Barrabás, Barrabás. Pilatos não se conforma. O que está dando errado? A escritura tinha que se cumprir, Pilatos. Pilatos, não adianta você querer livrar Jesus, porque aquilo é o cumprimento da escritura. Pilatos quer soltar Jesus. Pilatos diz: espera aí, vocês querem que eu solte Barrabás? E o povo: sim, solte Barrabás. Mas o que é que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? E a multidão: crucifica-o, crucifica-o. E nos diz a palavra que Pilatos pegou uma vasilha com água e lavou a mão na frente do povo e disse: estou livre do sangue desse justo. Esse homem não tem culpa nenhuma, mas vocês querem que ele seja crucificado, e o povo: crucifica-o. Mas eu estou livre do sangue dele. Eu não sou culpado do sangue dele. E os judeus diziam: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. É por isso que Jerusalém vai ser destruída no ano 70. É por isso que o povo judeu vai ser perseguido até hoje, sofrendo dessa maneira, porque eles pediram a desgraça. O sangue de Jesus caia sobre nós e sobre nossos filhos. É por isso que esse povo não tem paz. Olha como que está aquele país agora, a cidade santa de Jerusalém. Veja o que está acontecendo. Eles pediram que o peso do sangue de Jesus caísse sobre eles. E Jesus está ali, todo açoitado,
Agora são os soldados de Pilatos que resolvem se divertir um pouco com o prisioneiro. Dão mais uma surra em Jesus. Dão mais socos em Jesus. Escarram no rosto de Jesus. Cospem na sua face. Torturam mais um pouquinho. Vai morrer mesmo. Vai morrer. Torturam mais um pouquinho. Daí pegam Jesus e o conduzem para ser crucificado. Você está compreendendo porque ele não aguentou carregar a cruz? Ele estava com as pernas cortadas, as coxas cortadas. Ele passou a noite inteira em claro. Não tinha bebido um copo de água. Não tinha se alimentado. Estava fraco, só apanhando. Ele não tinha forças para carregar aquela cruz. Mas mesmo assim, o que ele pôde, ele carregou. Até que depois de tanto cair, disseram: esse homem vai morrer antes de ser crucificado. Mas Jesus não podia morrer antes de ser crucificado. Ele tinha que morrer na cruz, não ali, no meio da rua, sem forças. Jesus está reunindo toda a sua força para cumprir a Escritura. Aí chamam lá um homem que carrega a cruz para Jesus, Simão o Cireneu, e Jesus vai, tropeçando, andando, sofrendo, pingando sangue pelo caminho, sendo zombado, escarnecido, e próximo ao Monte Calvário, umas mulheres estão chorando, batendo no peito, mulheres que foram abençoadas por ele, mulheres que foram curadas por ele, pessoas que conheciam Jesus, mulheres estão chorando, batendo no peito, lamentando, e Jesus disse para elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e as que não geraram, e pedirão: montes, caiam sobre nós, cobri-nos. Porque se ao lenho verde fazem isso, o que não farão ao seco? E Jesus vai até o Monte Calvário. Chegando ali, ele é deitado sobre os braços da cruz. E pegam um martelo enorme e pregos grandes e começam pelas mãos de Jesus e dão a primeira marretada. A mão dele estremece, o nervo puxa, mas ele não grita, ele não lamenta, ele não esbraveja. É bem provável que o cravo foi enfiado aqui no pulso e não na palma da mão, como muita gente imagina, porque senão não haveria sustentação na cruz. E o judeu não definia. Eu já procurei a Bíblia inteira, não existe a palavra pulso na Bíblia. Não havia essa denominação de pulso na Bíblia. Toda essa parte era chamada de mão. Toda essa parte era chamada de mão. E ali a mão dele é pregada. E depois a mão esquerda. E de novo a dor, mas nenhum grito. Aí juntam seus pés, um sobre o outro, e pregos maiores. Escolhem o lugar e começam a bater. E o prego vai atravessando primeiro a perna direita, e depois eles arrumam para que também o mesmo prego atravesse a perna esquerda. E ele é colocado naquela posição. E aí levantam a cruz. E Jesus fica ali pendurado. Aí começa a passar todo mundo na frente. Primeiro passam os sacerdotes, felizes da vida, escarnecem de Jesus, olham para ele e lá está Jesus, todo ensanguentado, cortado, e agora sangrando pelos braços e sangrando pelos pés. E eles dizem para Jesus: tu não és o Filho de Deus? Então desce da cruz, salva-te a ti mesmo. E os anciãos diziam: salvou todo mundo e não pode se salvar a si mesmo. Filho de Deus, coisa nenhuma. Olha aí, um enganador, um trapaceiro. E o povo passava e mexia a cabeça e dizia: vai, se você descer da cruz, nós vamos acreditar em você. Desce da cruz agora. Mas Jesus não podia descer da cruz. Para isso ele veio ao mundo. Ele ia morrer na cruz por vontade própria. Ele está ali sendo sacrificado, suportando tudo com resignação.
E todo mundo vai zombando dele, até os soldados. Vai, tu não és o Filho de Deus. Queremos ver, vai. Sai da cruz agora, reage. E Jesus não reagia, está ali, sem responder uma única palavra. Todo escarrado, sangrado, machucado, contundido, cortado. E o sangue vazando das mãos e dos pés. Uma hemorragia profunda. E o seu corpo vai perdendo a força. Foi crucificado às 9 horas da manhã. Vai ficar ali até às 3 da tarde. Naquele sangramento, naquela hemorragia. Ninguém lhe dá nada. Quando ele pede um pouquinho de água, lhe dão vinagre para beber. É o máximo da provocação, mas ele não responde nada. E aí o diabo começa a usar um dos criminosos que estavam também sendo crucificados para provocar Jesus, já que a provocação das pessoas lá embaixo não tirou Jesus do sério. Agora o diabo usa a boca daquele ladrão para dizer: tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Salva-nos também. E Jesus não responde nada. Quem vai dar a resposta é um ladrão arrependido que está ali do lado. Ele repreende o amigo, ele também não aguenta o sofrimento, mas ele diz: escuta aqui, nem estando na mesma condenação você teme a Deus? Nós estamos aqui pendurados e sofrendo e morrendo, porque nós merecemos. Nossos atos nos provocaram essa condenação. Nós estamos aqui porque somos ladrões, somos malfeitores. Mas esse homem eu conheço, eu já ouvi falar dele. Esse homem nenhum mal fez. E esse ladrão olha para Jesus e diz: Senhor. E Jesus levanta a cabeça. E o ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus também arfando, ele diz: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh glória! Até nessa hora ali, agonizando, Jesus quer salvar e salva. O primeiro pecador salvo pela cruz do Calvário, pela fé no sangue de Jesus. 3 horas da tarde, tudo escuro. Você acha que Deus podia contemplar aquilo? O que mais doeu agora em Jesus, você vai saber, de todo o seu sofrimento. Foi ele sentir a rejeição do seu pai. Ele olhou para o céu e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E as pessoas não entenderam o que ele estava falando. Alguns disseram: olha, ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem livrá-lo. Queria um espetáculo, queria um show. Vamos ver se Elias desce naquela carruagem de fogo e salva Jesus, se ele é o Filho de Deus mesmo. Não entenderam. A tradução disso é: Deus meu, por que me desamparastes? Foi a primeira vez que Jesus sentiu a separação de Deus. Ele que sempre foi santo, perfeito e viveu em plena comunhão com o Pai Celestial, sente agora o estado miserável do pecador sem Deus. O desamparo de um pecador sem Deus. Porque ele recebeu sobre si todos os pecados da humanidade. Ele está ali recebendo os nossos pecados. Eu e você nem tínhamos nascido e nem pecado ainda, mas os nossos pecados já estavam lá sobre Jesus. Ele que foi o mais santo que já viveu na face da terra, se torna agora o maior de todos os pecadores de todos os tempos.
Ele se torna o maior pecador por vontade própria, não porque tivesse pecado, mas porque está assumindo os pecados da humanidade. E com aquela carga de pecado, como que Deus podia se aproximar dele? Como que ele poderia ter comunhão com Deus? Foi aquilo que mais doeu. Se você quer saber, as chicotadas não foram tão terríveis assim para Jesus. Ele suportou aquilo com galhardia. A cuspida no rosto, o escarro no rosto, aquilo humilhou, mas não doeu tanto, não. Jesus levou muitas chibatadas, foi ofendido, humilhado, levou socos, mas aquilo até que não doeu muito. O que doeu mesmo foi o teu pecado, o meu pecado. E cada vez que a gente comete um pecado, nós estamos provocando um golpe em Jesus maior do que aquele que sofreu com o cravo nas mãos e nos pés. O nosso pecado é o que mais dói em Jesus. E o nosso pecado fez Jesus ficar sem a presença do Pai, sem a assistência de Deus, a ponto de Jesus reclamar: meu Pai, o que está doendo é o desamparo, é eu não ter a tua presença. Meu Pai é a primeira vez pobre do pecador, pobre da pecadora, por causa do seu pecado sofre desse jeito. Eu nunca tive pecado, eu não sabia o que era sofrer por causa do pecado. Agora eu estou com pena do pecador, eu estou com pena da pecadora. O pecador sem Deus está desamparado, a pecadora sem Deus está desamparada. Mas eu faço questão de morrer pelo pecado da humanidade, para que essa pessoa tenha vida e vida de verdade. Oh glória! Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades levou sobre si. Suportou a separação de Deus. A Santa Ceia está aqui. Essa é a finalidade da Santa Ceia. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você tem que ter na tua memória todo esse sofrimento de Jesus. O dia da Santa Ceia é para você trazer na tua memória tudo que Jesus sofreu, porque você também estava lá crucificando Jesus. Pastor, eu nasci 2000 anos depois, eu não tenho culpa nenhuma. Então Jesus não é o teu Salvador, porque ele estava ali no Getsemane orando: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Mas não foi possível, não. Se você quer ser salvo por Jesus, você tem que compreender que os teus pecados estavam lá na cruz, que você estava crucificando Jesus. Não, pastor, eu não quero, ele sofreu demais. Mas ele sofreu voluntariamente. Ele viu você se rastejando nesse mundo, ele viu você sofrendo com doenças, ele viu você sofrendo com vícios, ele viu você sendo escarnecido pelo diabo, ele viu o mundo cuspindo na sua cara, ele viu as pessoas te espancando, te torturando, e ele disse: ninguém vai fazer isso com esse meu filho, com essa minha filha, porque eu estou levando também os seus pecados na cruz do Calvário, eu estou levando os seus sofrimentos ali para a cruz. Se você não crer nisso, você não será salvo. Eu estava lá crucificando Jesus, você estava lá crucificando Jesus, e glória a Deus por isso, porque senão você estaria perdido, eu estaria perdido. Mas louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo foi constituído por Deus, o único e suficiente Salvador, e quem o recebe tem a vida eterna. Quem recebe Jesus como único Salvador passa da morte para a vida. E eu quero ver o diabo ter poder sobre a tua vida, eu quero ver o inferno ter poder sobre você, porque a partir do momento que você chega debaixo da cruz, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, e o sangue de Jesus tem poder, porque é um sangue puro, limpo, santificado, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A Santa Ceia é para trazer isso à memória. Jesus, Ele deu o pão. Faça isso em memória de mim todas as vezes que comerdes. Ele deu o cálice, aquele cálice que Ele foi obrigado a beber. Beber antes da cruz. E olha bem, Ele ministra a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia, antes da cruz. Ele podia ter ministrado a Santa Ceia depois da cruz, depois de ressuscitado. Ele podia chamar os discípulos e falar: gente, ressuscitei, agora eu vou instituir a Santa Ceia, um banquete para vocês comemorarem que eu estou vivo. Mas a Santa Ceia não é uma comemoração de que Jesus está vivo. A Santa Ceia é uma celebração da morte de Jesus. É trazer à memória a morte de Jesus. E o que é maravilhoso nisso é que antes de morrer na cruz, Ele deu a sua vida por você. Ele deu o pão e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue que é dado por vós. Ali Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua juventude por nós. Ele deu a sua carne por nós. Ele deu o seu sangue por nós. Ele deu o seu espírito por nós. Mas Ele não parou aí não. Depois de ter ressuscitado dos mortos, Ele foi recebido no céu em glória. E ali, quando Ele foi glorificado, Ele disse: eu já dei a minha vida por aqueles que creem em mim. Eu já dei o meu sangue, a minha carne por aqueles que creem em mim. E agora estou sendo coroado aqui no céu. Eu quero dar para o meu povo também a minha glória. E do alto do céu Ele enviou o Espírito Santo de Deus. E cada pessoa que crê em Jesus Cristo é batizada com o Espírito Santo e com fogo. E começa a falar em outras línguas. E recebe o poder de Jesus Cristo. Tudo Ele deu por você. Você acha muito agora dar a tua vida para Jesus? Você acha muito você dar a tua vida para Jesus? Que tolo que você é. Acha que faz algum favor em receber Jesus como teu Salvador? Você faria algum favor para Jesus se você tivesse dito: não Jesus, não Jesus, eu vou morrer na cruz no teu lugar, eu vou. Mas eu duvido que você iria querer. Os discípulos todos fugiram. Jesus é que fez tudo por você. Será que você entende isso? Você não faz nada por Jesus. O máximo que você pode fazer hoje é erguer a tua mão para o céu com arrependimento e dizer: eu recebo Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu entrego a minha vida para Jesus, porque o que Ele fez por mim foi grande demais. Eu reconheço que Ele sofreu muito por minha causa. O mínimo que eu tenho que fazer é dar a minha vida para Jesus. A Santa Ceia tem este mistério. Versículo 26. Estou lendo 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sabe aquele Jesus que sofreu tudo isso? Depois de ressuscitado, Ele chamou os discípulos e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Jesus passou poder para cada pessoa que nele crê. E Ele falando, dando as instruções, Ele começou a subir aos céus. Os seus pés se libertaram da lei da gravidade. E Ele começou a subir do alto do Monte das Oliveiras. Aquele mesmo monte que Ele já tinha deixado sangue no chão quando orou, até suar sangue. Naquele mesmo monte, os seus pés se deslocaram do chão e Ele começou a subir. Os discípulos estão tendo uma prova de que Ele ressuscitou. Jesus, enquanto sobe, Ele vai abrindo as mãos assim, ó, e vai abençoando o povo. Diz o Evangelho que Ele abriu a mão e abençoou o povo. Mais de 500 pessoas que estavam ali no Monte das Oliveiras olhavam para Ele e viam as marcas da cruz, as marcas dos cravos. Jesus é inconfundível. Jesus é inconfundível. Um dia você vai ver estas mãos que foram feridas na cruz do Calvário.
Um dia você vai querer beijar essas mãos que foram feridas na cruz do Calvário. Subindo ao céu, ele começa a abençoar o povo, a multidão. E vai subindo, abençoando. Eu estou abençoado por Jesus Cristo. Você está abençoado por Jesus Cristo. Ele foi preparar lugar. Sumiu nas nuvens. E os discípulos continuaram olhando, procurando, cadê? Estavam pasmos, maravilhados. Não há dúvida nenhuma, ele ressuscitou. É o mesmo Jesus que morreu na cruz. Que outro homem poderia voar dessa maneira e sumir nas nuvens? Todos têm certeza que ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o Todo-Poderoso, indo agora nas nuvens dos céus. E os discípulos estão olhando, querem ver mais. 2 varões vestidos de branco chegam ao lado dos discípulos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que entre vós foi recebido em cima nos céus, um dia ele há de vir, assim como para o céu o viste subir. Vocês viram Jesus subir? Continuem olhando para o céu, porque um dia vocês vão ver Jesus voltando nas nuvens, com poder e grande glória, com todos os seus anjos com ele, e ele vai buscar o seu povo, ele vai vir buscar os seus escolhidos. Continuem olhando para o alto, porque ele vai voltar. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Se você pensa que nós estamos aqui falando de um cadáver, você está muito enganado. O corpo de Jesus foi sangrado até que todo o seu sangue se esgotasse. Mesmo depois de morto, o soldado romano chegou lá com a lança, enfiou do lado direito para se certificar que ele estava morto. Puxou a lança, saiu um restinho de sangue e água. Não tem mais sangue não. Jesus bebeu o cálice. Bebeu e se esvaziou. Agora está aqui, ó, o cálice cheio do sangue de Jesus Cristo. Hoje você vai poder beber o sangue de Jesus Cristo. E ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Por isso que a Santa Ceia tem que nos mostrar tudo isso. O sofrimento de Jesus tem que estar na nossa memória, tem que saber de cor. E a gente precisa saber que nós vamos ter comunhão com Ele. Ele morreu, mas antes de morrer, Ele já se deu por nós. Deu a carne e deu o sangue antes de morrer, dando tudo para nós, a vida, tudo. Isso antes da cruz. E agora ressuscitado, Ele garante que te dá a vida eterna. Ele é o autor da vida. Tudo que você precisa fazer é entregar tua vida para Jesus. Gostaria de continuar falando com você a respeito disso. Mas o que você ouviu já é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Você não dá nada para Jesus. Jesus é que dá tudo para você. Não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita. O máximo que você pode fazer agora pela fé é receber o que Jesus fez por você. Receber Jesus como teu único Salvador. E isso é fácil. Pastor João Ribeiro, eu quero. Compreendo que não foi uma simples morte. Não tinha outro jeito, compreendi isso, não tinha outro jeito. Sei que não vou reencarnar, não tem jeito. Sei que não vou ser salvo por boas obras, não tem jeito. Sei que não serei salvo pela minha própria justiça, não tem jeito. Tivesse outro jeito, Jesus não precisava morrer na cruz. Não precisava ter sofrido tudo isso. Deus não precisava enviar um anjo do céu para dizer não tem outro jeito. Compreendi, pastor, que o único jeito de eu ter a vida eterna é recebendo Jesus como meu único Salvador. Muito bem. Se você compreendeu, e se você agora levantar a tua mão para receber tudo que Jesus já te deu, você vai levantar a mão para receber o que Ele te deu. Se você não quiser, você é o mais infeliz de todos os homens e de todas as mulheres. Pobre do homem, pobre da mulher sem Deus. Pobre do pecador e da pecadora sem Deus. Que sofrimento, que desamparo. Mas se você quiser receber, é só pegar. Porque tudo já está feito. Eu, se fosse você, recebia.
Eu, se fosse você, pegava agora tudo que Jesus te deu. Eu, se fosse você, levantava a mão agora para receber Jesus como único Salvador. Quantos querem receber Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Oh, glória! Fica com a mão assim erguida. Fica com a mão erguida. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venham para cá. Eu quero receber, pastor. Então vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Agora eu compreendi, pastor. Não tem outro jeito. Eu preciso receber Jesus na minha vida. Eu preciso receber o que Ele fez por mim. Venha, venha correndo. Agora, você que desviou, tem cabimento isso? Tem cabimento? Você está crucificando de novo o Senhor Jesus. No texto sobre a Santa Ceia diz que a pessoa se torna culpada pelo sangue de Cristo. Você que se desviou não pode continuar nesse estado. Jesus está preocupado com você, sabia? Ele está voltando. Essa Santa Ceia aqui é uma advertência para você. Ele está voltando. Nós estamos praticando, ensaiando, porque breve nós vamos praticar essa Santa Ceia lá na glória, lá no céu. E se você continuar desviado, desviada, você não vai subir. Então você que está desviado, desviada, não fique com vergonha, porque a pior coisa que tem é um desviado orgulhoso. Ah, não precisa ir lá na frente não. Esse orgulho vai te destruir como já destruiu Satanás. O diabo também se desviou. E o diabo é orgulhoso. Você que desviou vai ficar no orgulho de Satanás? Quem se humilha será exaltado. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Você que está desviado, desviada, venha aqui para frente agora em nome de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que está te chamando. Venha aqui para frente porque Jesus está voltando. Venha. Oh, glória. Pessoas chorando, é assim que é bom. Chorando mesmo, voltando com lágrimas. Me perdoe, Senhor. Me perdoe. Volta. Para que serve a Santa Ceia? Para você fazer uma reflexão sobre isso tudo e para também trazer na tua memória a tua própria vida espiritual. O versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Deixar de comer e de beber na Santa Ceia, porque está em pecado, e ir embora sem participar, porque está em pecado, mostra que realmente você está condenado. Mas se você ouviu esta palavra, está em pecado, mas crê que Jesus Cristo é o teu único Salvador, então livre-se do seu pecado, se arrependa do que anda fazendo e venha aqui para frente e diretamente a Deus pede perdão através do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se você for embora sem participar da ceia porque está em pecado, é porque você não acredita que Jesus é o teu único Salvador. Mas se você crê que Ele é teu Salvador e quer o perdão, então saia do teu lugar e venha para cá. Venha para cá. A Santa Ceia é para você colocar a tua vida espiritual em dia. Dobre teu joelho aqui na frente.
Você que está recebendo Jesus como teu único Salvador, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Ore, meu Deus e meu Pai. Eu compreendi agora que Jesus deu tudo para mim, e tudo que eu faço é só receber. Eu estou recebendo a única salvação que é possível. Eu estou recebendo o único Salvador que o Senhor escolheu, que o Senhor determinou que eu preciso receber. E eu declaro agora, de joelhos dobrados, que recebo o teu Filho Jesus no meu coração e na minha vida. E pelo sacrifício que Ele fez por mim na cruz do Calvário, eu peço perdão dos meus pecados. Com arrependimento eu te suplico, me perdoa, meu Deus, e escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de agora eu declaro que fui comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Meu Deus da glória, me dá a certeza da minha salvação, me dá esta alegria no meu coração e vem fazer morada dentro de mim para sempre. Muito bem. Agora você que estava desviado, desviada, e está voltando agora para a casa do Senhor, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nunca mais sairei do caminho, porque eu não quero sobrecarregar Jesus com os meus pecados, porque um dia Ele já me salvou, mas eu virei as costas. Porém hoje ouvi a tua palavra e quero me consertar, quero pedir perdão de todo o meu coração. Me perdoa, meu Pai, corrija a minha vida e me salva pelo sangue de Jesus. Me recebe de volta na tua casa e faz, meu Deus, com que o meu nome resplandeça no livro da vida. Se alegre, meu Deus, com a minha volta, que só foi possível pelo sacrifício e pelo sangue do teu Filho Jesus. Assim seja. Agora você que está aqui querendo o perdão, todos que estão ajoelhados, todos que querem ser aperfeiçoados, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu não sou perfeito, mas eu quero melhorar, eu quero me corrigir, preciso da tua ajuda. Vem, meu Pai, com teu Espírito Santo, faça uma morada poderosa na minha vida, me ensina o tempo todo, não permita que eu caia, não permita, meu Deus, que eu fique no pó. Desvia os meus passos da maldade, retira de mim tudo que não te agrada, me mostra, Senhor, a tua vontade e me conduz pelo caminho plano, pelo caminho reto. Me sustenta, meu Deus, com a tua mão poderosa, porque eu quero te pedir o perdão sincero dos meus pecados. Eu quero ser, meu Deus, uma bênção nas tuas mãos. Eu quero andar na tua presença com sinceridade de coração. Então me ajuda, meu Pai, me dá esta vitória contra o pecado, e eu sei que posso tomar posse desta bênção, porque o sangue de Jesus tem poder, e o meu Salvador está vivo pelos séculos dos séculos para me guardar para a vida eterna. Meu Deus bendito, faça esta obra na minha vida e fica comigo para sempre. Amém. Continua orando em espírito, toda a igreja. Estenda as mãos na direção dessas pessoas. Vamos orar por elas. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Os nossos pecados sobrecarregam a cruz de Cristo. Quando nós pecamos, estamos lançando nele mais uma chaga, estamos provocando nele mais um ferimento. E nós não queremos crucificar Jesus de novo. Reconhecemos que Ele é santo, puro e bom. Reconhecemos que é Ele que nos dá a salvação, a única salvação possível. E nós não queremos, ó Deus, viver no erro, fazer coisas que entristecem o Teu Espírito Santo. Não queremos persistir numa situação que não conduz a nada. Não queremos Te desagradar de jeito nenhum. Por isso, ó Deus, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, faz uma obra completa na vida de cada um de nós. Não apenas perdoe os nossos pecados, mas nos purifique de todo pecado. Tira toda condenação, dá uma consciência nova para cada um de nós. Dá a mente de Cristo a cada um de nós. Nos conduza, ó Pai, por esta vida, porque não queremos ficar no meio do caminho, não queremos sair fora do caminho, não queremos nos desviar, não queremos olhar para trás, nem voltar atrás, não queremos fazer nada que Te entristeça ou que Te magoe. Por isso nos fortalece agora com o Teu poder. O Teu Filho Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E já que Ele deu tudo por nós, dá também esse poder agora. Poder para resistir ao pecado, poder para resistir à tentação, poder para permanecer firme nessa jornada. Meu Deus, a cada vida que está de joelhos dobrados, Te pedindo perdão, reconciliação, restauração, concede isso agora e tira toda a condenação. E quando esta pessoa se levantar, meu Deus, eu quero que o rosto dela já esteja resplandecendo. Quando esta pessoa se levantar, no final desta oração, eu quero que ela já esteja na mais perfeita paz, na paz do Senhor Jesus. Eu quero, meu Deus, que esta pessoa, quando se levantar desta oração, já esteja revestida com o Teu poder e com a graça do Teu Espírito Santo. Então faz esta obra agora. Enxuga as lágrimas de todos os que estão chorando. Segura esta pessoa com a Tua mão poderosa e levanta agora, Deus, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.